Eita, que chegamos finalmente na nossa última teoria administrativa dentro da evolução na teoria geral de administração das teorias administrativas, hein? Vamos lá, todo mundo empolgado para fechar essa matéria? Sim, a gente precisa estudar ainda muita coisa, né? Então esse é só o início do nosso estudo em administração, teoria geral de administração. Vamos lá? Vem comigo! Então a gente vai estudar agora a teoria contingencial de administração. Vamos lá! Primeiro, quando a gente fala de teoria contingencial, a gente vai ter um novo paradigma, que é o paradigma do homem complexo. Primeiro, esse homem é um ser transacional. O que seria isso, gente? O ser transacional. O ser transacional é o homem que troca, que transaciona, faz trocas, concessões, abre mão, quer algo em troca. Só que esse homem que é complexo tem muitas necessidades e eu não posso definir com clareza quais são as necessidades de todas as pessoas. Que cada ser humano é um universo particular. Então, isso é a premissa do homem complexo que faz a relativização de todos os conceitos que a gente aprendeu acerca das pessoas até então pelas demais teorias. Quando a gente fala, por exemplo, das teorias iniciais sobre motivação, a gente tinha um caráter mais o quê? Fechado, hermético. Elas eram descritivas daquilo que você tinha que fazer para motivar as pessoas. Elas focavam muito em necessidades humanas, como se elas fossem fixas, a exemplo do que Maslow nos trouxe. A teoria comportamental ela vai ultrapassar essa visão simplista do ser humano, falando que ele é sim um ser transacional. Ele quer atender a certas necessidades, mas elas não são fixas, elas não são arranjadas em uma hierarquia, em uma pirâmide, tal qual o Maslow falou, porque esse ser humano é complexo, ok? Seguindo, além de um homem transacional, o homem tem um comportamento sempre dirigido a objetivos. Que objetivos são esses? Depende. Qual é o seu objetivo? Você tem fome de quê, ô homem complexo que está aí do outro lado me assistindo? Então isso é a complexidade inerente ao ser humano. Cada um tem seus propósitos e objetivos, ok? Ele é guiado por objetivos, o ser humano. Ele quer atender a certas necessidades. Agora essas necessidades não são as mesmas para todos. E por fim, os sistemas individuais não são estáticos, ou seja, não há nada absoluto quando a gente fala do homem complexo. Não há nada absoluto em relação ao homem complexo. O homem complexo, ele tem múltiplas necessidades. Um homem pode pensar algo, o outro pode pensar de maneira diferente. Então, quando eu falo da teoria contingencial, um ponto nevrálgico dessa teoria é isso daqui, ó. A relativização de postulados e princípios das demais teorias. Das demais teorias. Logo, para a teoria contingencial vale essa máxima aqui, ó. Nada é absoluto. Tudo é relativo. E aí começam a surgir, por exemplo, gente, diversos modelos de liderança situacional. E aí a gente ultrapassa a ideia de motivação enquanto teoria de conteúdo. E a gente fala de motivação não mais enquanto conteúdo da motivação, mas motivação enquanto processo. E aí a gente tem um caráter muito mais dinâmico. Ou seja, todos aqueles princípios que a gente estudou até então vão ser relativizados. Por exemplo, o Fayol fala do princípio da centralização de forma absoluta, como se aquilo fosse o ideal para toda e qualquer organização. E hoje a gente fala para a teoria contingencial que isso depende do estímulo ambiental. Então a teoria contingencial vai dar muita ênfase ao ambiente, à tecnologia que impõe mudanças na organização e pressões e também à competição inerente entre os atores de um cenário competitivo numa organização, ok? São os elementos básicos dessa teoria. Então, as origens da teoria comportamental. Bom, a teoria comportamental é muito baseada na pesquisa de Burns e Stalker. Burns e Stalker vão traçar dois tipos de organização, gente. Organização que é mecânica, organização que é orgânica. Eles não defenderão, Burns e Stalker, que é uma organização melhor ou pior. Não.
ele vai dizer que é uma organização adequada para um certo contexto ambiental. E aí as organizações mais mecânicas, elas se adaptam melhor a ambientes que são previsíveis, estáticos, que não há alteração de gosto, de consumo, nem de legislação, nem do comportamento do mercado, de fatores econômicos, políticos e coisa e tal, ok? Hoje em dia é difícil conceber que uma organização atue bem de forma mecânica, porque o ambiente é muito turbulento, né? E isso é inerente às organizações orgânicas, que têm que atuar com mais flexibilidade, jogo de cintura, voltadas à adaptação a um contexto dinâmico organizacional, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui a pesquisa de Burns e Stalker. Segundo esses autores, as organizações mecânicas são mais burocráticas, baseadas na divisão do trabalho. Os cargos vão ser ocupados por especialização, por especialistas. As decisões são centralizadas na cúpula. Vai ter muita hierarquia e comando único. O sistema é rígido de controle, predomina a interação mais vertical e não horizontal. A amplitude de controle é mais estreita, ou seja, a organização vai ser muito alta, com muitos níveis hierárquicos, e cada chefe vai ter poucos subordinados no seu comando, que a amplitude de controle vai ser estreita. A ênfase vai ser mais nas regras e procedimentos formais, e a ênfase vai ser nos princípios universais da teoria clássica de administração. Então, só para você entender aqui, para ficar claro isso para vocês, vamos ver como é que funciona uma organização mecânica. Aqui eu vou representar graficamente, tá, por meio de uma pirâmide, uma organização. A organização mecânica é burocrática, porque ela centraliza poder no topo da estrutura. Daí ela passa a ter muitos níveis hierárquicos. Isso daqui agora não se chama mais cotovelo para você, se chama amplitude de controle, tá? Olha o comportamento da amplitude. Os cotovelos se aproximam, a amplitude fica pequena, fica estreita, fica fechada. Significa que? O que é amplitude de controle? Cada chefe tem um certo número de subordinados, que é a unidade de comando. E esses subordinados, esse número de subordinados, significa amplitude de controle. Se ela for fechada, é porque um chefe comanda diretamente poucas pessoas. Se ela for aberta ou alta, é porque esse chefe comanda várias pessoas a um só tempo. Bom, nas mecânicas ou nas burocráticas, a gente tem um chefe para poucas pessoas diretamente relacionadas a ele. Portanto, ele controla com muito mais rigor, ok? Já nas organizações orgânicas, o que a gente tem? Olha lá. A estrutura é mais flexível, com pouca divisão do trabalho, cargos modificados e redefinidos, as decisões passam a ser descentralizadas e delegadas, a hierarquia se flexibiliza, as tarefas são executadas pelo conhecimento. O procedimento é de interação lateral ou horizontal, e não mais meramente vertical, mas em equipes que trocam informações. A amplitude de controle é mais ampla, mais aberta, a confiabilidade das comunicações informais e não só nas formais, e a ênfase é mais nos princípios das relações humanas. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Quando a gente fala então desse tipo de organização orgânica, a gente está falando de uma organização adocrática. Ela não é centralizada. Sabe o que ela faz? Confia nas pessoas. Portanto, ela pega o poder que está no topo e descentraliza. Com isso, diminui-se os níveis hierárquicos, a gente dá maior autonomia para as pessoas, as comunicações são mais informais e a amplitude de controle aumenta. Portanto, a gente vai ter menos chefes. Cada chefe vai ter muitas pessoas subordinadas a ele a um só tempo, portanto ele deixa essas pessoas mais livres, com mais autonomia, porque ele não vai ter um controle tão rígido sobre elas. Então são dois extremos, não há melhor ou pior. E aí a gente tem a seguinte orientação. Aqui é uma organização mais orgânica, ela é descentralizada, ok? E aqui a gente tem, portanto, uma burocracia. E aqui a gente tem uma adocracia, que é o contrário da burocracia, tá? Segundo o estudo de Burns e Stalker, isso aqui é para o ambiente previsível. Isso aqui é para um ambiente dinâmico. Porque o ambiente, a tecnologia e a competição vai influenciar a escolha da organização. Tá? E aqui a gente tem um desenho que é mecanístico e um desenho que é orgânico. Aqui a gente tem uma clássica divisão funcional, centralizada, padrões rígidos de interação, pouca capacidade de processamento da informação, e isso é mais para tarefas simples e repetidas. Adequado para o sistema de produção, tá? Para você obter eficiência na produção. Isso era muito utilizado no início
do século XX, lá por Taylor, Fayol, ok? O desenho orgânico, por sua vez, tem uma elevada interdependência entre essas partes, elas estão sempre relacionadas. A intensa interação com carros autodefinidos, flexíveis e mutáveis, capacidade estendida de processamento da informação, adequado para tarefas únicas e complexas, para quando a gente precisa de criatividade e inovação para se adaptar ao ambiente. Isso são as organizações modernas. Pergunta. Ainda que a contemporaneidade imponha certos desafios às organizações em geral, todas as organizações contemporâneas devem ser orgânicas? Errado. Há contextos, nichos específicos de mercado que dá para você ser super mecânico, super estático, porque isso vai ser o melhor e o mais eficiente para você naquele contexto ambiental. Por isso que a teoria contingencial foca na situação, nas contingências, ela é estritamente situacional, ok? Seguindo. Quando a gente estuda a teoria contingencial, é muito importante entender a influência do ambiente. E aí é importante que você entenda que nós temos microambiente e o macroambiente. E os dois vão influenciar isso daqui, ó, a empresa ou organização. Gente, presta atenção nisso, eu não quero que vocês errem, tá? Olha pra mim. Olha pra mim. Isso, olharam, né? Quando eu falo de microambiente, eu tô falando do ambiente de tarefa. O que é um microambiente e um ambiente de tarefa? É aquele próximo à organização. Ele é composto de concorrentes, clientes, fornecedores, agências reguladoras, sindicatos, associações. O que é a característica desse ambiente externo à organização? Porque o microambiente é externo à organização, está ao redor da organização. Esse microambiente está relacionado à área de atuação da organização. Por exemplo, se eu falo do setor de telecomunicações, Anatel, Vivo, Brasil Telecom, Oi, todas essas empresas de telecomunicação, elas estão num nicho, num segmento. Elas terão os mesmos concorrentes entre si, os mesmos clientes, os mesmos fornecedores, a mesma agência reguladora, Anatel, regulando, sindicato também vai ser o mesmo, associações serão as mesmas, porque eles lidam com o mesmo ramo. Então, ainda que esse ambiente seja externo à organização, ele está relacionado às tarefas que ela faz. É o microambiente, o ambiente de tarefa. E a depender de como ele seja, ele vai condicionar a organização por dentro, tá? Além disso, mais abrangente ainda, nós temos o macroambiente, que é composto por variáveis múltiplas que influenciam a realidade da organização, mas não necessariamente estão relacionadas à área de atuação dela. Isso é o macroambiente. Economia, política, religião, fatores demográficos, sociais, étnicos, tudo isso pode influenciar a organização de modo direto ou indireto, independente da área de atuação. Por exemplo, uma grave crise econômica mundial vai afetar a organização do ramo têxtil, alimentício, automobilístico e assim vai. E não só um segmento, porque eu estou falando do macroambiente, ok? Então olha esse desenho para você entender bem. Então aqui eu tenho a organização. Circundando a organização, eu tenho um microambiente, um ambiente de tarefa com concorrente, fornecedor, entidades reguladoras, clientes. E por fora, regulando várias organizações, a gente tem as condições tecnológicas, culturais, ecológicas, demográficas, econômicas, políticas, legais, entre outras que caracterizam o nosso macroambiente. Então, por favor, não erra isso, porque muitos alunos erram isso, tá? Sempre que eu vou dar aula presencial, eu faço essa pergunta e em coro todo mundo erra. E eu adoro, porque depois eu olho e falo assim, erraram, bem sádico. E aí eu corrijo, para você nunca mais errar. Então, nós temos microambiente e macroambiente. Todos os dois são ambiente externo da organização. Tanto o micro quanto o macro estão fora. Só que o micro está relacionado à área de atuação da organização, o ambiente de tarefas. E o macro é muito mais amplo e afeta a realidade de várias organizações de modo indistinto, ok? Seguindo. Lawrence e Losch também vão fazer um estudo acerca das organizações de acordo com a teoria contingencial. E ele vai dizer que toda organização adota padrões de diferenciação e de integração. O que seria isso? Diferenciação, gente, quer dizer que
As organizações vão se tornando complexas, vão se dividindo em áreas funcionais, em níveis hierárquicos, e quanto mais ela avança, ela progride, mais diferenciada ela se torna. Só que o que acontece? A gente tem um paradoxo. As organizações, quando se diferenciam, precisam se integrar, mas quanto maior a diversificação e a diferenciação dentro dessa organização, mais difícil é de buscar essa integração. Então a gente precisa adotar mecanismos de diferenciação, mas também mecanismos de integração, para que essa organização consiga funcionar bem por meio de todas as partes e componentes, ok? Ainda, ele vai falar do conceito de integração requerida e de diferenciação requerida. Então a gente tem um certo grau de diferenciação, que é requerido, e um certo grau de integração, que também é requerida. E isso forma as bases da teoria da contingência, ok? E aí na pesquisa, por exemplo, de John Woodward sobre a tecnologia, ele diz que a gente pode ter uma produção unitária, ou uma oficina, uma produção em massa, ou mecanizada, uma produção em processo, ou automatizada, dentro das várias possibilidades relacionadas à tecnologia, ok? E aí a gente pode tratar, por exemplo, de ambientes que são mais homogêneos e ambientes que são mais heterogêneos na hora de pensar as ações que uma organização pode ter. Por exemplo, se é mais homogêneo, a gente vai ter pouca segmentação de mercado. O que quer dizer isso, gente? Bom, meu cliente não é exigente, você não tem vários grupos de clientes que são diferentes, você atende a um grupo muito específico. Seu ambiente é homogêneo, logo você não tem que ter muita diferenciação, ok? Por quê? Só precisa atuar para aquele nicho. Era o que acontecia, por exemplo, com Ford no início do século XX, que só produzia um único tipo de carro, que era o Ford T preto. Por quê? Porque o ambiente era homogêneo. Seguindo, se você tem um ambiente homogêneo, você não precisa segmentar para vários mercados, você só tem um mercado. Você vai ter fornecedores, clientes e concorrentes que são homogêneos, você vai ter uma simplicidade ambiental muito grande, os problemas serão homogêneos, as reações serão uniformes e a estrutura organizacional vai ser simples. Mas quando seu ambiente é heterogêneo, você tem que atender a vários mercados diferentes. Por exemplo, gente, as organizações hoje têm uma diferenciação muito grande da sua linha de produtos ou serviços. Por quê? Para atender às necessidades do mercado. Essas grandes lojas de roupas têm feito um bando de produto e serviço diferenciado para grupos diferentes de clientes. A gente pode pensar, por exemplo, na Armani. A Armani tem Armani, Empório Armani, Armani Exchange. Quando você usa, por exemplo, Armani Exchange no peito, você está dizendo para o mundo que você é pobre, mas é metido a besta porque você consome Armani. Foi uma segmentação de mercado para um público com menor poder aquisitivo. Eles também entregam perfume, sapato, ou seja, outros produtos para atender esse mercado que é mais heterogêneo e não homogêneo. Então ele tem que se adaptar constantemente. A Havaiana hoje produz tudo, gente. Tem agora vários produtos da Havaiana que eu até nem consigo mais listar para vocês. A Havaiana não é mais só sandália, tem case, tem a capa para celular, tem alpargata, tem bolsa, tem um bando de coisa, tá? Isso é um ambiente heterogêneo. Então, os fornecedores, clientes e concorrentes serão heterogêneos, você tem complexidade ambiental, os problemas serão heterogêneos, as reações serão diferenciadas e a estrutura organizacional é diferenciada, tem que ser mais orgânica e menos mecânica, portanto, ok? E aí, vamos falar agora de motivação, segundo a visão da teoria contingencial. A motivação, gente, ela vai ser situacional. Ela vai focar menos no conteúdo da motivação e vai enfatizar mais o processo que leva a pessoa a se motivar. E aí o Vroom vai dizer pra gente que a motivação é véi. Ela significa o quê? Valência vezes expectância vezes instrumentalidade. Aqui, ó. Então a motivação é baseada na valência, expectância e instrumentalidade. O que isso quer dizer, gente? Eu me motivo por uma via, você se motiva por outra, fulano vai se motivar por outra. Nem todo mundo se motiva pelo mesmo motivo, ok? Todo mundo tem um propósito, todo mundo quer alcançar algo, mas a gente faz por diferentes vias e por diferentes estímulos. Então a motivação, segundo o Vroom, tem a ver com a valência ou o valor que você atribui ao resultado do seu esforço. E aí, a sua expectância ou expectativa é a tua força do desejo de atrair aquele resultado de valor por meio do seu esforço. E se houver correspondência entre o que você recebe em decorrência do seu esforço, né, e aquilo tiver valor para você,
foi instrumental. Então você tem que ter isso tudo positivo para ter motivação. Você tem que ter um valor positivo da recompensa, você tem que enxergar que o seu esforço vai te trazer o resultado, que é a expectância ou expectativa, e você tem que ver a correlação entre o seu esforço e o que você recebeu. Aquilo foi instrumental para você. Se qualquer valor desse for igual a zero, você não tem motivação, que você vai multiplicar esses valores, ok? Portanto, olha só o que diz. Segundo o Vroom, a motivação para produzir é em função de expectância ou expectativas, que é a força do desejo de alcançar objetivos individuais pelo esforço. E aí a gente tem as recompensas que a gente pode atribuir o valor, não é? Que é a relação percebida entre produtividade e alcance dos objetivos, que vai nos trazer a instrumentalidade da coisa. E a relação entre expectativas e recompensas, capacidade percebida de influenciar o próprio nível de desempenho, que é a relação entre as expectativas e as recompensas. E a gente só faz isso se tiver o quê? Valência, que é o valor das recompensas. Valor dessas recompensas. Senão você não vai se estimular a produzir. Esse é o modelo de Vroom. Então o que ele diz? Para aumentar a expectância, faça a pessoa sentir-se competente e capaz de alcançar o nível desejado de desempenho. Selecione pessoas com habilidades, treine para usar as habilidades, apoie o esforço das pessoas, esclareça os objetivos do desempenho. Para aumentar a instrumentalidade, faça a pessoa compreender e confiar que as recompensas virão com o alcance do desempenho. Esclareça contratos psicológicos, comunique a possibilidade de retorno sobre o desempenho, demonstre quais as recompensas que dependem do desempenho do indivíduo. E para aumentar a valência, faça a pessoa compreender o valor dos possíveis retornos e recompensas. Identifique as necessidades individuais, ajuste as recompensas para se adequarem a essas necessidades. Porque se elas se adequarem às necessidades, terão valor para o indivíduo. É isso que se espera, ok? Então, seguindo aqui. Outra influência muito grande da teoria contingencial é a teoria situacional de liderança, e um dos modelos mais aclamados é o modelo de Fiedler. Bom, vamos lá, olha aqui para mim. Para Fiedler, então, quando a gente vai considerar a motivação, a gente precisa considerar três elementos da situação. Da liderança, a gente tem que considerar três elementos da situação de um líder. Porque aqui a gente está falando não mais de teoria comportamental, a gente está falando de teoria situacional de liderança dentro da teoria contingencial de administração. Então você tem que perceber, você tem que ver se as relações entre o líder e o grupo são boas ou ruins. Você tem que analisar se sua tarefa é estruturada ou não estruturada. E você tem que saber onde é que está o locus de poder ou de controle, se está mais perto das pessoas ou se está mais perto do chefe, ou seja, o poder de posição que esse chefe tem. E aí, gente, nós teremos vários estilos que vão mesclar as características que eu acabei de falar, que é a estrutura da tarefa, que é o poder de posição do líder e que é as relações entre o líder e os membros. E olha como é que isso fica, olha só. Se eu tiver, o que eu posso ter? Relação entre líderes e membros. Pode ser boas as reações ou pobres. As tarefas podem ser estruturadas ou não estruturadas. E ainda o poder de posição do líder pode ser forte ou fraco. Gente, o que é isso? Tarefa estruturada e não estruturada. Quando você conhece bem a estrutura da tarefa, onde ela começa, quais são as etapas e onde ela termina, ela é estruturada. Quando você não tem pleno domínio das tarefas, ela é não estruturada. E o que seria o poder de posição do líder? Isso quer dizer o seguinte: um líder ele pode estar mais no nível operacional, ele tem pouco poder de posição, pode estar mais no nível tático, ele já vai ter um nível maior de autoridade, e se ele estiver no topo, ele vai ter muita autoridade. Aí olha o que acontece com os estilos, olha só. Olha lá para o desenho. Então, nesse quadrante aqui, eu vou ter relações que são boas, tarefas que são estruturadas e um poder de posição forte. Isso daqui, gente, pede uma orientação maior para tarefas, ok? Quando ele é assim. Lá no outro extremo, por exemplo, olha só, essa linha aqui, eu vou ter relações pobres entre líderes e membros, tarefa não estruturada e um poder de posição bem fraco. Isso também pede orientação para as tarefas. Segundo o modelo de Fiedler, olha aqui para mim. Segundo o modelo de Fiedler, toda vez que você tiver uma situação em que você tem um contexto muito favorável para a liderança ou muito desfavorável, sua orientação deve ser para as tarefas. Quando, ao contrário, você estiver mais no meio ali, nem altamente favorável, nem altamente desfavorável, você enfatiza mais as pessoas, que é aqui, ó,
aqui você enfatiza mais as pessoas, que é quando você tem um meio termo. A tarefa não é estruturada, mas as relações são boas e a autoridade é fraca, ok? Isso aqui não é nem excelente nem péssimo. Agora aqui são os extremos, olha só. Isso aqui é um extremo, que é altamente favorável, ou seja, relações boas, tarefa estruturada, posição forte. Aqui é outro extremo, as relações são pobres, aqui a tarefa é não estruturada e o poder de posição é fraco, ou seja, é um outro extremo em que aqui o líder tem uma condição altamente desfavorável. Então presta atenção nisso. Olha aqui para mim, no modelo situacional de Fiedler, quando você tem um contexto altamente favorável para o líder e altamente desfavorável, você vai se orientar para as tarefas. Porque os líderes, porque o que acontece? A orientação para a tarefa, no muito favorável, você vai dizer tudo que a pessoa tem que fazer. No muito desfavorável, você tem que manter o controle para que as pessoas façam, ok? Então, quando você tem uma situação de meio termo, que é ali no centro do gráfico, você vai ter uma orientação maior para as pessoas e não para as tarefas, ok? Isso é a teoria situacional de liderança de Fiedler, que agrega esse conhecimento da teoria contingencial, porque o padrão de atuação do líder deve levar em consideração a situação, o contexto e o grau de maturidade dos liderados, ok? Seguindo. Bom, é isso, gente. Acabou, na verdade, né? Então, essas são as contribuições da teoria contingencial. Cabe lembrar ainda para vocês que a teoria contingencial vai ser uma área de pesquisa dentro da gestão estratégica, porque a gestão estratégica busca criar cenários para reduzir riscos ambientais para a organização, avaliando internamente as forças e fraquezas e externamente no ambiente as oportunidades e as ameaças. O imperativo tecnológico vai ser muito presente na teoria contingencial, de modo que aqui a tecnologia vai influenciar os processos internos, o sistema de produção e o elemento que media essa gestão estratégica dentro da teoria contingencial vai ser justamente o ambiente, que hoje é dinâmico, a concorrência, que é acirrada, e a tecnologia, que muda a todo tempo, ok? E aí, toda vez que a gente tem uma coação externa muito forte, internamente a organização tende a centralizar para manter a consistência e conseguir superar seus desafios. E isso é um enunciado básico da teoria contingencial. A realidade de que nada é absoluto, tudo é relativo. E assim como toda unanimidade é burra, eu espero que, né, a gente consiga aí entender que nada é absoluto. Tem gente que vai adorar minha aula, tem gente que vai detestar, tem gente que se motiva com o meu estímulo, tem gente que caga pro meu estímulo. E é isso. Isso é a vida. Não há unanimidade, não há nada de absoluto, tudo é relativo, ok? Por exemplo, estudar para concurso te garante a aprovação? Não necessariamente, mas pode garantir? Pode garantir. E é isso, eu espero que garanta. Um abraço, fechamos as teorias administrativas, espero que você obtenha êxito na resposta dessas questões aí. Abraço!